Olá pessoal, boa tarde. Estou regravando o vídeo que o anterior saiu sem som, né? Então vou regravar o vídeo aqui para vocês, tá bom? Então esses são os exercícios referentes à semana de 8 a 12 de junho, que é essa semana aqui. Vocês devem respondê-los na apostila, fotografar e mandar para o meu e-mail, que eu coloquei lá no WhatsApp de vocês, até sexta-feira que vem, dia 19, tá bom? Esses exercícios eles estão na apostilinha do Aprender Sempre, aquela apostilinha azul que vocês pegaram na escola no início da quarentena, ok? Então eu ainda estou usando ela um pouquinho, tá bom? A gente vai trabalhar com a página 9, né? A gente vai trabalhar com a habilidade 17, que é identificar números reais na reta. No primeiro exercício da apostila, é bem simples, é resolver algumas questões usando a calculadora, tá? Usando a calculadora de vocês, ok? Como eu sei que alguns alunos têm dificuldade no uso da calculadora, apesar de parecer meio óbvio isso, eu fiz um tutorialzinho bem básico para vocês. Quem for usar a calculadora no celular, que é o mais comum hoje poucas pessoas têm calculadora separada, a imensa maioria usa a calculadora do celular. E como nesse exercício existem algumas atividades que estão cálculo de raiz quadrada, às vezes alguns alunos no primeiro momento não acham a raiz quadrada no celular. Então, como é que você faz? Clica lá em calculadora no seu celular, vai aparecer essa telinha padrão, né, com as 4 operações só. Clica aqui do lado nessa barrinha azul, vai abrir algumas operações de apoio. Entre elas está a raiz quadrada, aqui do ladinho, tá? Então você clica na raiz quadrada, volta no número e coloca o número que você quer. No caso aqui, estou fazendo uma continha que tem lá a raiz quadrada de 13. Quanto que é a raiz quadrada de 13? 3,605. No exercício, eles pedem para você trabalhar só com 3 casas decimais. O que quer dizer isso? 3 números depois da vírgula. Então, no caso, qual vai ser a resposta desse exercício? 3,605. Os demais números não precisam colocar, tá bom? Então, toma cuidado. Quando tiver a raiz quadrada, faz a continha. Não dá para fazer na mão essa conta. Essa conta ela vai ser feita, ela tem que ser feita na calculadora mesmo. São raízes não exatas, tá bom? Aí, no segundo exercício, na página 10, é só para colocar o símbolo maior, menor ou igual, é bem simples, tá? Só cuidado quando eu estiver comparando números fracionários com números decimais, a comparação ela é difícil de fazer dessa maneira, tá? Então passa os dois para números decimais. Como é que eu passo um número fracionário para um número decimal? Eu faço a continha. 1 sobre 2, 1 dividido por 2. Faz a continha. Quanto que é 1 dividido por 2? Então, achar 1 dividido por 2. Faz na calculadora para você ganhar em tempo. 1 dividido por 2, 0,5. 0,5 é o que de 0,5? É igual. Então, que símbolo que eu vou colocar aqui? Igual. E assim para todos os outros, tá bom? No terceiro exercício, é para vocês encaixarem os números nesses períodos, tá? Mesma coisa, gente, é difícil fazer quando eu tenho número fracionário, tá? Então, sempre faz a conta da fração. 1 dividido por 3, 1, faz a conta, aí você vai achar o número decimal. Achando o número decimal fica muito mais fácil, então você vai encaixar os números nos espaços, né? Então, números que forem menores que 5, menores que menos 5, perdão, menores que menos 5, você põe aqui. Números que tiver entre o menos 5 e o 0, você põe aqui. Número que tiver entre o 0 e 1, e assim sucessivamente, tá? Tanto para o item A quanto para o item B. No item B tem raiz, então, quando tiver raiz, sempre faz a continha na calculadora, tudo bem? O de baixo, a letra C, é a mesma coisa, só que aqui eu tenho a reta. Então, vocês vão calcular os números e encaixá-los aqui nos intervalos, aonde eles estão, tudo bem? É bem tranquilo. A letra D, ela começa numa página e termina na outra, tá? É a mesma coisa. Tem que fazer a continha, entender o número, na verdade, e ver se ele é um número racional ou um número irracional. Relembrando, eu passei isso para vocês em sala. O que é um número racional? É aquele que pode ser escrito na forma de uma fração, ou que tem fim, né? Lembra que a gente falou sobre isso? O que é um número irracional? É aquele número que tem uma quantidade ilimitada de algarismos, que não tem fim. E os números se repetem de maneira não periódica. O que isso quer dizer? Os números se repetem de maneira
números diferentes, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, são números que não obedecem um período. Então, o número irracional, ele é infinito, certo? E os números se repetem de maneira não periódica. Por fim, bem, só esses, tá? Então, vocês vão resolver esses exercícios, passar na apostila, fotografar e mandar para o meu e-mail, tá bom? A letra E é a mesma coisa, encaixar na reta, não vai ter muita dificuldade porque eu nem falei sobre ela, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Até semana que vem. Beijos e boa tarde.